Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa mais uma edição especial do Meio-Dia Paraná com mais uma entrevista dos candidatos ao governo do estado. Olá, muito bom dia. A entrevista que será transmitida ao vivo durante 20 minutos para todo o estado. Eu, Wilson Soler e Carolina Wolff, vamos fazer a entrevista com a candidata do PSOL. A professora Ângela já está aqui conosco e logo depois do intervalo você acompanha a entrevista ao vivo. Voltamos já. O Meio-Dia Paraná entrevista hoje a candidata do PSOL, professora Ângela. Oi, professora, candidata, muito obrigada pela sua presença. São 20 minutos de entrevista ao vivo e o seu tempo começa a contar a partir de agora. Candidata, seu plano de governo tem a seguinte frase: temos lado e por isso não faremos um governo para todos os paranaenses. Entendemos que é impossível, em uma sociedade com interesses contraditórios como a nossa, atender a todos eles. Quem vai ficar fora do seu governo? Bom dia, eu já vou responder objetivamente a pergunta, mas primeiro eu quero me dirigir ao povo paranaense, me apresentar um pouquinho. Eu sou a professora Ângela, professora da rede pública estadual, casada, mãe de 3 filhos, que estudam na Escola Estadual do Paraná, nas escolas estaduais do Paraná. Eu não poderia dizer, começar essa entrevista sem dizer assim, que o Ratinho Júnior ele tem que lavar a boca para falar dos servidores públicos, para falar dos trabalhadores da educação. Ontem, aqui nessa poltrona, ele falou que tem servidores que falsificam atestado, que muitas vezes não estão doentes e que tudo isso onera o Estado, Eu quero dizer que ele que adoece a educação, ele que não pensa no futuro dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Então, eu quero dizer que ele cumpra o seu papel e aí não adoeça os servidores, só assim ele vai poder falar de educação com dignidade. Então, respondendo a sua pergunta, governar para os 99%, que é o que a gente tem dito, é porque a gente insiste em dizer o seguinte, que entra governo e sai governo e sempre se pensa nos de cima. Se pensa nos grandes empresários, se pensa nos grandes produtores rurais, no agronegócio, e não se faz um governo voltado para os de baixo. Então, nós queremos inverter as prioridades. Nós queremos fazer um governo pensado para a classe trabalhadora, para as mulheres, para os LGBTQIA+, para a negritude, para a juventude, para os ribeirinhos, para os indígenas, para os quilombolas. Essas pessoas que vão ser o centro das atenções no nosso governo. Então, não governar para todos é porque eu sei que o agronegócio, esse grande empresário que está tendo várias isenções fiscais, eles não vão votar em mim. Então, eu sei que a nossa política não vai ser voltada para eles. Eles vão ter que se adequar às regras para eles poderem continuar fazendo o que eles fazem no Estado. Então, por exemplo, as grandes indústrias, elas vão ter que ter compromisso com reuso de água, não vão ter a mesma isenção de impostos que elas têm, as grandes empresas, as multinacionais. Nós temos, por exemplo, a Klabin, que nos 3 anos do Ratinho Júnior teve quase 13 bilhões de isenções de impostos, enquanto nós tivemos, assim, milhares de pequenos, de médios comerciantes, produtores, fechando as portas, falindo durante a pandemia. Então, quando eu digo que é para os 99%, é porque o nosso foco vai ser nesses 99% que, historicamente, não tiveram vez e voz nesses governos. Candidata, ainda falando sobre o seu plano de governo, vocês falam em um programa de pleno emprego, E aí, trazendo aqui frases que estão no programa,
vocês dizem o seguinte, que o Estado do Paraná será um garantidor de trabalho para toda a população. Assim, sem uma parte das pessoas desempregadas, desesperadas por emprego, os salários seriam pressionados a subir e a qualidade de vida das pessoas melhoraria. Como isso vai ser possível? Bom, nós vamos fazer um grande esforço para que o Paraná seja, né, o Estado seja esse garantidor, né, desses empregos. Porque como bem ali fala no texto, né, do nosso programa, quando as pessoas estão desesperadas por emprego, elas aceitam qualquer salário. E o Estado, ele vai fazer obras públicas, ele vai fazer várias ações para empregar também as pessoas. O que nós não queremos no nosso governo é que as pessoas tenham subempregos, empregos informais que não garantem direitos trabalhistas, né? O Ratinho Júnior, ele fala, por exemplo, orgulhosamente, que o Paraná aumentou bastante, né, o número de empregos, que hoje, né, diminuiu o número de desempregados no Paraná, só que o que ele não fala é que 50% da população paranaense ganha até um salário mínimo. E quem que sobrevive hoje com essa carestia, com um salário mínimo? Quem que consegue ir no mercado e sair de lá, assim, tranquilamente, ganhando um salário mínimo? Candidata, pela sua proposta, todos seriam funcionários públicos, é isso? Não todos funcionários públicos. Nós vamos investir em obras públicas, claro, garantir que as pessoas tenham emprego, não é só empregos públicos, empregos, por exemplo, agricultura familiar, as pequenas empresas terão o nosso apoio, os pequenos comerciantes, né, terão nosso apoio, agricultura familiar, pequenos, né, negócios, médios também. Então, tudo isso vai garantir pleno emprego, não é só emprego público. Nós queremos que os trabalhadores paranaenses realmente tenham emprego e renda decente. Porque só ter um emprego informal desses, por exemplo, né, uma pessoa que se obriga nos dias de hoje a ser um entregador de aplicativo, por exemplo, não é porque ele quer fazer o próprio horário ou porque ele acha que ele vai ser um grande empreendedor dessa forma. Ele está ali muitas vezes porque ele não tem outra opção na vida. Então, pleno emprego não é só empregos públicos, são várias formas de incentivar que tanto no comércio quanto na agricultura, nas cooperativas, que tenham emprego para os paranaenses. Mas para isso não seria necessário trazer também para o debate os grandes empregadores, digamos assim, aqueles que a senhora disse que seria esse 1% aí da população? Tá. O pequeno e médio são os que... né, 90% dos nossos empregos são da pequena e da média empresa, de pequenas e médios, né, produtores. Vem daí. Só 10% que vem dessas grandes empresas e que muitas vezes não ficam permanentemente aqui no Paraná. Eu sou do município, São José dos Pinhais, que na década de 70 veio uma grande empresa, a Artex, que ficou lá no município durante o período da isenção de impostos. Acabou a isenção de impostos, ela foi embora do município, deixando um rastro de pobreza. Aquele bairro tem altos índices de criminalidade, um IDH muito baixo, e é reflexo dessa empresa ter ido embora, porque se formou ali um grande bairro ao entorno dessa empresa. Então, elas não são garantidoras de trabalhos permanentes, e o que nós queremos é trabalhos permanentes. Candidata, agora a gente tem um assunto que certamente vai estar em pauta para o próximo governador do estado do Paraná. Por força de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, aprovada, todos os estados brasileiros tiveram que aprovar até agosto desse ano o repasse de ICMS maior às cidades que têm melhores índices do IDEB, do Índice da Educação Básica. Segundo o levantamento aqui no Paraná, por esses critérios, 197 municípios perderiam a arrecadação do ICMS, seria 10% do ICMS atrelado à educação. A cidade que mais perderia seria
Cerro Azul, justamente uma das cidades com menores índices de desenvolvimento humano aqui do estado. A senhora, se eleita, como seria possível equilibrar essa situação das cidades com menores índices de desenvolvimento humano, também com os menores índices da educação básica, já que vão receber menos dinheiro? Como seria possível fazer com que elas melhorem esses índices da educação para que voltem a ter o repasse integral? Como o Estado pode auxiliar nisso? Bom, o Estado ele tem que fazer um desenvolvimento regional e sustentável. Nós temos grandes desigualdades regionais no Paraná e os governos que têm passado, o atual governo, se preocupa em fazer grandes obras públicas, como, por exemplo, a engorda da Orla de Matinhos, que gasta milhões, e assim ele inverte prioridades, porque nós temos, no nosso ver, outras prioridades, que é educação, saúde, segurança, com qualidade para todas as regiões do estado, né? Então, quando você prioriza grandes obras e não olha, né, para coisas que são essenciais na vida dos paranaenses, é claro que vai ter todas essas desigualdades e a educação para nós é fundamental. E eu, como professora, é lógico que nós vamos tentar fazer com que todos os municípios que têm menos recursos, que eles sejam atendidos. Mas como, objetivamente, candidata? Objetivamente, como que eles vão ser atendidos? Nós vamos inverter essas prioridades, porque nós queremos que esse município, por exemplo, Guaraxaba, Cerro Azul, é impossível a gente pensar num desenvolvimento a longo prazo para esses municípios que não passe pela educação. Então, nós temos que rever muita coisa na educação. Nós temos que rever muita coisa nos repasses de, por exemplo, o próprio Ratinho Júnior, no que ele mesmo havia se proposto a gastar com saúde, com educação, com cultura, na lei orçamentária, ele não gastou. Num ano de pandemia, ele não gastou com saúde o que ele mesmo se propôs a gastar. No ano de pandemia, ele mesmo não gastou o que se propôs a gastar com educação. Então, nós vamos fazer com que, no mínimo, 80% do que é previsto na LDO seja realmente aplicado. Vamos voltar justamente para coisas que são essenciais para os paranaenses. Candidata, ainda sobre o tema educação, evasão escolar, vivemos aí em 2 anos de pandemia, uma grande evasão escolar, principalmente no ensino médio. A senhora, como professora, vivendo essa rotina de sala de aula, qual a sua proposta para que os jovens voltem às escolas, completem seus estudos? Primeiro, agradeço a sua pergunta de educação. Quero dizer assim, quero fazer um pequeno panorama aqui da educação. Hoje, né, a educação pública paranaense, que o Ratinho Júnior propagandeia, que é uma das melhores do país, a gente tem que pensar o seguinte: nós estamos vivendo em tempos sombrios, onde um governo federal é inimigo da educação, corta verbas, né? E ser uma das melhores nesses tempos, onde o Brasil inteiro está tendo uma educação péssima, não é grande coisa, tá? E quero dizer que o magistério está adoecido. 80% dos profissionais da educação tomam remédio, outros com terapias permanentes. E isso é um projeto, né, de governo. Você não valorizar a educação. É um projeto de governo que os filhos da classe trabalhadora não têm uma educação de qualidade. Hoje em dia, com esse novo ensino médio, nós não estamos formando o aluno nem para o vestibular, nem para a vida e muito menos para o mercado de trabalho, porque é de péssima qualidade esse novo ensino médio. Aqui no Paraná, teve uma privatização do ensino médio em algumas áreas, como, por exemplo, a Unicesumar, que o dono dela é um grande doador da campanha do Ratinho Júnior, doou 90 mil para a campanha dele, é quem dá essas aulas
remotas, desinteressantes, que os alunos ficam uma manhã inteira vendo essas aulas gravadas, que não tem qualidade nenhuma, que a comunidade escolar tem reclamado muito. Então, é para ver o descaso que eles tratam a educação e o lado que eles têm, que não é o da classe trabalhadora. Seria a solução, tanto para a evasão como para uma alternativa a evasão. a essa questão? Agora vou falar da evasão. A evasão, nós temos que também entender que, principalmente depois da pandemia, as pessoas ficaram adoecidas. Nós temos, assim, milhares de estudantes com problemas psicológicos. Agora, Setembro Amarelo, que tem se falado tanto, né, de suicídio e de tudo mais, é bom a gente lembrar que nós temos vários casos assim. Nós temos, no ensino médio, muitos alunos que deixaram de ir para a escola porque precisam trabalhar. Então, ao invés de comer e estudar, o que eles optam? Lógico que por comer. Então, nós temos que entender quais são as raízes desse problema da evasão escolar. Quando as escolas foram militarizadas, várias aqui no Paraná se tornaram cívico-militares, num processo que o Ratinho Júnior também foi extremamente tendencioso, porque fez um processo durante a pandemia, onde não foi explicado para a comunidade escolar o que seria essa militarização. As pessoas ficaram com a falsa ideia de que as escolas militarizadas teriam a qualidade de um colégio militar aqui de Curitiba, e que não é verdade, passa muito longe disso, são apenas militares, na maioria deles aposentados, que estão nas escolas para tentar cuidar da disciplina. E nós alertávamos que o que a escola precisa é de assistentes sociais, de psicólogos. Esses profissionais ajudariam a entender essa raiz desses problemas. Por que o aluno está faltando? O que faz com que ele não frequente a escola? Então, nós precisamos entender e combater a raiz desse problema para daí solucionar, né, esse grande problema que é a evasão escolar. Candidata, a senhora falou em militarização, né? No programa de governo também vocês tratam da desmilitarização da polícia militar, mas, ao mesmo tempo, está proposto que a carreira da PM seria uma carreira única, onde o soldado chegue a comandante. Não há uma certa incoerência aí? Quer dizer, vocês estão propondo desmilitarizar, mas que a carreira vai ser única. A senhora pode explicar para a gente como é que funciona? Primeiro, desmilitarizar a polícia não é uma coisa que o Estado pode fazer. Isso é federal, né? Mas está no programa de governo. Mas nós podemos ter ações desmilitarizantes, tá? E não é, assim, uma incoerência, porque o que nós temos hoje na Polícia Militar? Nós temos, assim, os policiais, né, de patente mais baixa, que ganham muito mal. E nós temos os comandantes que ganham muito bem. Tem uma disparidade muito grande. E não é à toa que teve, por meses, policiais acampados na frente do Palácio, porque eles têm muitas reivindicações. Também é uma classe que está bastante adoecida. E nós defendemos, por exemplo, que os policiais têm um direito de se sindicalizar, de ter suas associações, que sejam tratados, né, com um trabalhador com direitos, né, trabalhistas, e de poder poder fazer as suas reivindicações, que hoje eles não podem. Isso é uma ação desmilitarizante. O que nós propomos também no nosso plano de governo é uma segurança pública que seja mais humanizada, que respeite os direitos humanos, e para isso a gente propõe o incentivo, né, dos municípios para criar as suas guardas municipais, onde desde a formação, a ação dessas guardas municipais, o foco seja o cidadão, o respeito aos direitos humanos, o cuidado com os mais vulneráveis, né? Então, e isso, inclusive, diminuiria os gastos, né? Porque, e a população, logicamente, que seria muito mais bem atendida. Nós temos municípios que tem um policial militar. Então, mesmo que seja uma cidade pequena, todas precisam ser atendidas. A pessoa não tem onde reclamar, por exemplo, de violência doméstica em muitas cidades. Não tem onde reclamar de abuso sexual. Então, e tendo a guarda, nós temos a certeza que vai atender com muito mais qualidade a população. A senhora ajudaria com recursos esses municípios para melhorarem a guarda? Na formação,
desses guardas, inclusive em parcerias com as universidades, né? A formação deles seria por nossa conta, então nós faríamos parcerias, mas é claro que isso ficaria em cargo dos municípios, teria um incentivo para os municípios. Candidata, Pois não. aqui a gente observando a regressiva, temos 1 minuto para suas considerações finais. Tá. Bom, então quero falar com a população paranaense, quero dizer que conheça nossas propostas, que inclusive nos sigam nas redes sociais, né? O meu Instagram é Prof. Ângela Pessol. E lá vocês podem acompanhar o que nós pensamos para o Paraná. A minha candidatura não é de mim mesma, é de um grupo de pessoas que pensam que o Paraná pode ser diferente, pode ser pensado para as pessoas, para os de baixo, para os trabalhadores, para as mulheres, para a juventude, para os LGBTQIA+, para a negritude. Essas pessoas é que vão ser o centro do debate. Então, conheçam o nosso programa que se chama O Paraná da Gente e nos sigam nas redes sociais. Muito obrigado e agradeço todo o carinho também que eu tenho recebido do povo paranaense. Obrigada. Obrigado. E vote 50. 2 de outubro, vote 50. E nós estamos com o Lula também para derrotar o bolsonarismo. Obrigado pela participação, candidata. Obrigada. Obrigada, candidata. O Meio-Dia Paraná vai para um rápido intervalo. No G1 Paraná você acompanha todas as entrevistas dos candidatos. Tem um QR Code que está sempre à disposição para você ter esse atalho para o G1. Tem um material completo sobre as eleições desse ano, inclusive com as entrevistas aqui realizadas ao longo de toda a semana no Meio-Dia Paraná. A gente volta depois do intervalo e você fica com as notícias da sua região. Olá, muito boa tarde para você que estava ligadinho no Meio-Dia Paraná, diretamente de Curitiba, acompanhando as entrevistas com os candidatos a governador. Agora, 12h14, quase virando para 12h15, a gente segue ao vivo com as notícias de Londrina e região. O Alberto foi descansar um pouco e eu sigo junto com vocês e toda a equipe aqui do Meio-Dia nesta sexta-feira. E a gente já começa falando que fotos e nomes de advogados da região estão sendo usados por criminosos para aplicar golpes em clientes de escritórios de advocacia. Esses criminosos exigem o pagamento de taxas para a liberação do valor do processo. Nas mensagens enviadas por um aplicativo de mensagens, os golpistas se passam por uma das advogadas do escritório, que fica em Congonhas. No texto, o estelionatário diz que ganhou a causa e que o cliente tem mais de R$84 mil para receber. Até mesmo um falso comprovante com o selo do Banco Central é enviado para dar a impressão de que a mensagem é verdadeira. Na sequência, o bandido avisa que o valor foi lançado, mas que foi estornado por causa de certidões negativas no processo e que, para resolver isso, o cliente do escritório precisará arcar com as custas do cartório. Um valor de quase R$2 mil que pode ser pago por transferência ou por Pix. Desconfiado das mensagens, o cliente procurou o escritório e descobriu que era uma tentativa de golpe. Mas, infelizmente, os golpistas conseguiram enganar outras vítimas. Pelo menos 15 clientes do escritório foram abordados pelos criminosos. Vai ter cliente que nem vai entrar em contato conosco, que pode ter feito um pagamento achando que realmente fez, por algum motivo não vai ver a mensagem que nós soltamos, e, infelizmente, vai ter o prejuízo. Nosso escritório já tem há vários anos, utiliza os mesmos números de contato de telefone. A gente está pedindo para que, nas informações que está passando, para que ele verifique e entre em contato pelos números que ele já tem de contato para confirmar se aquela pessoa que está falando com ele realmente é do escritório. Um dos clientes do escritório chegou a efetuar depósitos na conta informada pelos golpistas. O prejuízo chegou a quase R$2 mil. Os casos foram registrados na Polícia Civil, mas os próprios advogados sabem que nesse tipo de crime é muito difícil chegar aos criminosos. Esses estelionatários, eles se utilizam, né, de laranjas, de nome de pessoas até que não, às vezes são inocentes, nem sabem que estão sendo utilizados, e fica muito difícil a pessoa reaver. Nós trabalhamos, né, como advogados, nosso sentimento, nosso objetivo sempre é buscar o que é mais justo. E nessa situação, nós estamos sendo usados para lesar determinadas pessoas, que é quem a gente busca ajudar. A dica que fica é que se você receber um telefonema, um WhatsApp de um suposto advogado, não caia nesse golpe. Procure
advogado especializado, alguém de confiança, pesquise antes de fazer qualquer pagamento, porque depois que o dinheiro saiu da sua esfera de vigilância, infelizmente é difícil recuperá-lo. Fica a dica. Bom, e quem for vítima desse tipo de golpe que a reportagem mostrou, pode registrar um boletim de ocorrência por meio do site da Polícia Civil. Ali na seção do Núcleo de Combate ao Cybercrime. Lá também estão todas as orientações para as vítimas, como o passo a passo para recuperar contas roubadas. É importante o registro do crime para auxiliar as autoridades nas investigações. Essa reportagem foi produzida com a ajuda dos nossos telespectadores que enviaram mensagens nos avisando sobre esse novo golpe. Você também pode sugerir uma reportagem por meio do nosso aplicativo. Você na RPC, já bem conhecido por você, né? Ou também pelo WhatsApp da RPC. Um grave acidente aconteceu agora há pouco na PR-445. A repórter Vanessa Navarro está ao vivo com a gente. Ela tem uns detalhes sobre o que aconteceu. Vanessa, primeira informação já, dá para saber, alguém morreu nesse acidente? Bom trabalho. Oi, Kathleen, boa tarde para você, muito boa tarde a todos. Tive um problema aqui no áudio, não consegui ouvir você me chamando, mas vamos lá, né? Vamos falar, infelizmente, desse acidente gravíssimo que ocorreu agora no fim da manhã, bem no trevo de Guaravera, ali no entroncamento da PR-445 com a PR-538. As informações que a nossa equipe obteve lá no local dão conta de que uma picape estava vindo do distrito, estava vindo de Guaravera, né, pela PR-538, e ao entrar na rodovia, não se sabe se no sentido Curitiba ou Londrina, bateu em uma daquelas pedras que ficam no barranco, né, aquela região tem muitas dessas rochas. E aí o carro acabou pegando fogo com 2 ocupantes dentro. Pessoas que passavam pelo local imediatamente foram até lá para tentar ajudar, né, às pressas, tentar tirar os ocupantes, o motorista e uma mulher que estava com ele do veículo. Conseguiram tirar o condutor com vida, mas a mulher, infelizmente, acabou morrendo no local. O repórter cinematográfico Alceu Nascimento conversou com um ciclista que foi uma das pessoas que passavam por lá e que pararam para ajudar. E ele contou para a gente, né, o que ele viu e o que ele conseguiu, tentou fazer na hora para ajudar. Veja aí. Questão de segundos, eu só vi a frenagem. O casal descia Guaravera Londrina, né? Vinha um casal numa Fiat Strada branca. Infelizmente queimou tudo ali. A moça, infelizmente, não conseguimos tirar ela de dentro do carro. O rapaz, na hora conseguimos tirar ele. Tinha um rapaz da Copel, que eu não sei o nome, passava, ele parou na hora. Ele correu lá, grudou o cara, não conseguia puxar porque o cinto estava preso. Aí ele correu no carro dele, pegou uma faquinha de serra e cortou o cinto. Conseguiu tirar, até ele queimou um pouco as palmas das mãos. Mas ela, infelizmente, a cena que ficou, ela gritando, pelo amor de Deus, para tirar ela de dentro. Com certeza uma cena muito triste, né, que ninguém ali que estava no local vai esquecer. O condutor foi identificado como José Antônio Leodelo, de 61 anos. A informação que a gente teve é que ele ficou gravemente ferido, com boa parte do corpo queimado, tanto que um helicóptero do SAMU esteve lá também para ajudar, né? O CIAT mandou as primeiras equipes que também participaram desse trabalho inicial, né? Mais urgente, que era tirar as vítimas e depois também tentar interromper o incêndio. Conseguiram apagar o fogo até que rapidamente, mas infelizmente não foi possível salvar também a mulher, a passageira do veículo. A gente tem uma entrevista também com um dos bombeiros que participaram do trabalho ali de atendimento, de socorro, e falou um pouco mais com a gente. Por sorte, tinha também uma ambulância básica do SAMU que estava retornando aqui para Guaravera e se deparou com a situação. Com o apoio de populares, conseguiram retirar uma das vítimas com vida ainda, com aproximadamente 70% do corpo com queimaduras. E já, infelizmente, a outra vítima não teve a mesma sorte e acabou falecendo dentro do veículo. Pela situação dele, já necessitava de um deslocamento bem rápido para a cidade de Londrina, para o HU. Bom, como a gente comentou, né, o fogo
foi controlado, a pista está liberada e agora, claro, esse caso vai ser investigado. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram lá fazendo uma análise inicial que vai ajudar nas investigações do que motivou a colisão, né, que depois acabou com o incêndio, com essa fatalidade, essa morte. É claro que a gente também presta toda a nossa solidariedade à família e torce pela recuperação do motorista. Falando agora de um outro acidente também que ocorreu ontem à noite, esse foi na estrada na PR-218, no caminho para Maravilha, entre Londrina e Maravilha. Nesse caso foi um carro que capotou. Ele levava um homem de 42 anos que, segundo os bombeiros, teve ferimentos moderados. O trânsito chegou a ficar impedido porque esse acidente mobilizou várias equipes dos bombeiros e também porque houve um derramamento de óleo desse carro ali na pista. Então foi necessário colocar algumas substâncias para conter deixar a pista menos escorregadia, né, tentar torná-la menos segura. Então o trânsito acabou sendo liberado apenas algumas horas depois. Segundo os bombeiros, esse motorista teve ferimentos moderados e foi hospitalizado, está recebendo todo o atendimento. Cátuli, infelizmente notícias que a gente não gosta de dar, né? 2 acidentes graves, principalmente esse último hoje. Muito obrigada, Vanessa. Um bom dia de trabalho para você. E não foram, melhor dizendo, apenas esses 2 acidentes, viu? Um ciclista morreu depois de ser atingido por um carro na BR-369 entre a cidade de Arapongas e Apucarana. Isso aconteceu ontem à tarde. Uma câmera de vigilância mostra o momento desse acidente. Na imagem é possível ver que o ciclista atravessava a rodovia quando acabou sendo atingido por esse carro. Está nesse momento. Nós congelamos, inclusive, a imagem em respeito à família da vítima e a você que nos assiste. O motorista do carro, de 64 anos, parou para prestar socorro. O SAMU foi chamado pela Guarda Municipal de Arapongas, mas esse ciclista não resistiu aos ferimentos. O corpo dele, esse homem tinha 78 anos, está sendo velado na Capela Central de Apucarana e vai ser sepultado às 3 horas da tarde. Nossos sentimentos a mais essa família. Agora a gente muda um pouco de assunto, porque muitas escolas particulares já estão no período da rematrícula dos alunos. Pais e responsáveis aí no corre para se organizar. E no ano que vem, as mensalidades podem ficar, em média, quase 10% mais caras nessas instituições. Felipe Bacarim já está ao vivo aqui para conversar com a gente. Felipe, traz os detalhes dessa mudança aí que pesam, ou melhor, né, esvaziam o bolso de pais e responsáveis um pouco mais, né? Bom trabalho para você. Oi, Kathleen, boa tarde para você, para todo mundo que está nos assistindo. Pois é, né? O reajuste é inevitável, vai ocorrer, mas de acordo com o Sinep, que é o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Paraná, esse é o momento para discutir, né, esse reajuste e também o preço das mensalidades que serão cobradas no ano que vem, né? De acordo com o Sinep, esse é o momento então para os pais procurarem as escolas, conversarem sobre valores. Esse período a conversa fica um pouco mais fácil. O Sinep prevê o retorno dos alunos, inclusive, que saíram das escolas particulares em 2020 por causa da pandemia e que houve uma amostra disso já em 2022 e que a expectativa é que aumente, então, o número de alunos nas escolas particulares aqui do Paraná em 2023. Agora, falando sobre esse percentual de reajuste, isso fica sob responsabilidade das próprias escolas, que definem, então, os valores que vão ser cobrados de reajuste para o ano que vem, com base principalmente no índice de inflação. Então a escola faz uma análise dos custos que vai ter no ano que vem, usa o valor da inflação e aplica esse reajuste nas matrículas. A redução do preço dos combustíveis, em especial da gasolina e do etanol, causou uma deflação nos últimos 2 meses. Isso, inclusive, preocupa o setor de educação, porque é uma situação muito volátil e que o valor pode variar da noite para o dia, causando uma inflação maior no fechamento desse ano, depois que as escolas já tenham definido o valor do reajuste. A estimativa é de que o percentual de reajuste para o ano que vem fique entre 10% e 12% em relação a 2022. Hoje de manhã eu conversei com o presidente do Sinep aqui de Londrina, que falou um pouco mais sobre esse reajuste da taxa do valor das mensalidades nas escolas particulares para o ano que vem. Vamos ver. Nos 2 últimos meses nós tivemos uma deflação que foi motivada exclusivamente pela redução do preço do combustível. A inflação estava, há 2 meses atrás, em 11,91. Então, caiu para 8,83
mas numa situação que nós entendemos que é atípica e é bem pontual. E por isso que vem a preocupação nossa de que o reajuste tem que ser muito criterioso para que também a escola não tenha dificuldade de sobrevivência ao longo do próximo ano. De agora até o fim do ano, as escolas devem montar o planejamento orçamentário para todo o ano de 2023. O Alderi também falou com a gente que é muito difícil para as escolas, nesse momento de incerteza da economia, fazer esse planejamento para todo o ano de 2023 e que por isso a preocupação de fixar um reajuste nesse momento e que a inflação pode tornar esse valor de reajuste baixo de acordo com o que a escola vai gastar no ano que vem. A gente segue acompanhando esse assunto, né, Kathleen? É um assunto que gera bastante comentário, muita preocupação, inclusive nos pais, que nesse momento já começam a preparar a documentação para a matrícula de 2023. É isso mesmo, obrigada, viu, Felipe? Bom trabalho, daqui a pouco você volta a conversar com a gente. Falando em estudantes em escolas, começou hoje o período de cadastramento para as famílias que têm interesse em matricular crianças na educação infantil ou no primeiro ano do ensino fundamental, só que da rede municipal de ensino aqui de Londrina. De acordo com a Secretaria de Educação, o cadastro é bastante importante porque auxilia a prefeitura a distribuir as vagas de acordo com a região em que a família interessada está morando. Só depois disso é que é definida a escola em que a criança vai estudar. O cadastramento deve ser feito até o dia 16 de outubro pela internet, então os pais vão ter aí um mês. Lá no G1 Paraná, você tem mais detalhes do passo a passo dos documentos necessários para esse cadastro. Está aí o código para você na tela, aponta a câmera do seu celular e vai direto lá para a página do nosso portal, que você já conhece muito bem, o G1 Paraná. Vamos voltar a falar de bolso, porque a conta de luz aqui no Paraná, ao contrário das mensalidades na rede particular, vai ter uma nova redução. Seguindo uma orientação da ANEEL, a partir de agora, a tarifa deve ficar até 7% mais barata. A Vanessa Navarro está com esse assunto. Agora, Vanessa, quando é que o consumidor vai sentir essa diferença quando pegar ali a conta nas mãos? Olha, Kathleen, segundo a Copel, as leituras de consumo de luz feitas desde ontem já estão levando em conta esse valor, né, com a redução de 7,2%. Então, o impacto para os consumidores vai chegar nas próximas faturas, o desconto completo a gente só vai ver lá na fatura do mês que vem, né, a fatura que vem em outubro. Qual é a justificativa para essa redução? Segundo a Copel, né, isso atende a uma lei federal e orientações também da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, como a Kathleen comentou, a partir da eliminação da cobrança do ICMS, né, que é o nosso Imposto sobre Circulação de Serviços e Mercadorias, que incidia justamente sobre um dos componentes da tarifa de luz, a tarifa de uso do sistema de distribuição. Então, com a eliminação dessa cobrança, foi possível fazer essa redução de 7% sobre as tarifas. É inclusive a segunda alteração por conta de medidas, né, relacionadas ao ICMS. A gente lembra que em junho a gente mostrou aqui que também já havia sido reduzida a alíquota desse imposto sobre a tarifa de energia, né, que impactou 13,4% para menos na conta de luz. Então, no total, a gente tem aí uma redução desde junho de 20% nas contas. Essa redução, esse reajuste vale tanto para consumidores da Copel quanto também de algumas outras empresas de energia elétrica que operam aqui no estado. Então, Kathleen, até o mês que vem a gente deve sentir o impacto dessa redução. Bom saber, Vanessa. Obrigada, viu? Pessoal do Meio Dia Paraná, então, avisados, hein? Bom trabalho mais uma vez. E agora, claro, a gente te informa sobre o tempo aqui no Meio Dia Paraná. Olha só, são detalhes para as próximas horas, para os próximos dias. Quer saber como é que vai ficar o tempo aí, por exemplo, no fim de semana? Eu já adianto que deve chover, inclusive, deve voltar a chover aqui na nossa região. Antes, olha só como começou a sexta-feira aqui em Londrina, nessa imagem acelerada. Você vê o sol e nuvens disputando o melhor espaço no amanhecer lindíssimo. Temos também imagens de Ribeirão Claro, diferente, viu? As nuvens por lá tomaram conta da manhã de sexta-feira, um céu muito carregado. Mesmo assim, não tem previsão de chuva, tá? Não para hoje.
Neste momento, você vê Londrina com esse céu lindo e essas nuvens. Os termômetros em Londrina, neste momento, marcam 22 graus na nossa cidade. Em Apucarana, 22 em Londrina e agora Apucarana, você está vendo, com 20 graus nos termômetros também. O cenário está muito semelhante a Londrina, com esse céu azul aparecendo e as nuvens também tomando espaço, mas não são nuvens de chuva, nem aqui em Londrina, nem em Apucarana. No restante desta sexta, viu, gente, nós temos previsão, mais uma vez, de sol. Vou mostrar para vocês aqui no nosso mapa, olha só, indicando esse amarelão aqui para nossa região. É sol, nuvens, à tarde vai esquentar. Deem uma olhada nos termômetros por aqui. Tivemos uma manhã com 13 graus, à tarde chegaremos a 25 e à noite cai um pouco. Sensação de friozinho aí, principalmente na madrugada, novamente. Na nossa região, temos máximas oscilando entre 23, 24, 25 e até 27, como é o caso de Bandeirantes, hoje à tarde. Agora, para amanhã e para os próximos dias, olha Londrina, a gente tem sábado e domingo sem chuva, só que com amanhecer gelado, 11 graus para começar o fim de semana, tanto no sábado como no domingo, à tarde esquenta. Na segunda-feira, olha aí, a chuva de volta para nós. Mostro para vocês o seguinte aqui, ó. Teremos nos próximos dias em Londrina 8 dias de sol e 7 dias de chuva. Agora, para finalizar, tem mais detalhes sobre a semana que vem. Não falei que a chuva voltava? Olha só o que vai acontecer. Vai chover forte. A chuva não vem com grandes acumulados, mas ela vai ser perigosa, porque ela vem acompanhada de muita ventania, descargas elétricas e, eventualmente, queda de granizo. E aí, isso deve seguir assim, pelo menos até o último dia do inverno. Lembrando que a primavera começa na próxima quinta-feira, dia 22 de setembro, às 22h04 do horário de Brasília. E tudo indica que o tempo fica mais firme no final da semana que vem e teremos um primeiro fim de semana de primavera com sol e até calor durante as tardes. Tá aí informações com a meteorologista da Climatempo. Muito obrigada, viu? E agora vamos falar de futebol, porque hoje tem Tubarão em campo, só que fora de casa. Ele vai encarar o Tombense, ou melhor, o time vai encarar o Tombense, né? Mas um jogo decisivo para o time que tem só uma coisa em mente. Time torcedor, entrar no G4. Na tabela da Série B, o Londrina é atualmente o 5º colocado, com 44 pontos, um apenas abaixo do Vasco, que está em 4º. O Tubarão pode entrar no G4, grupo que dá acesso à Série A já nesta rodada. O Simon, zagueiro da equipe, falou sobre isso. Agora as últimas 9 rodadas é que realmente vão definir todas as coisas no campeonato e a gente não pode tirar o pé do acelerador. A gente tem que continuar mantendo essa constância de resultados que a gente vem conquistando, para que no final, logicamente, também acreditando em bons resultados contra os adversários diretos, né, que estão na nossa frente, para que a gente possa realmente entrar no G4 e não sair mais. Valeu, Simon. E olha, falando em Tubarão ainda, você vê aqui imagens ao vivo do estádio do Café, porque a SM Esportes, gestora do Londrina, informou agora há pouco para a equipe do GE Paraná que a partida contra o Grêmio, válida pela 34ª rodada da Série B do Brasileiro, vai ser aqui no estádio do Café. Aí, ó, onde você está olhando agora. Antes, a bola iria rolar no gramado do Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, por venda de mando de campo. Segundo a SM Esportes, a CBF deve publicar essa decisão ainda na tarde de hoje. O jogo acontece no dia 8 de outubro, às 4h30 da tarde. Mais informações você encontra, claro, no nosso site, o ge.globo/Paraná. E começa neste domingo o teste de aptidão física do concurso da Guarda Municipal aqui de Londrina. Felipe, explica pra gente como vão ser essas provas. Kathleen, vai ter prova de impulsão, flexão, barra fixa e corrida. Os candidatos vão ser divididos em 2 grupos, masculino e feminino, e as provas, como você disse, começam no domingo, dia 18, e também serão realizadas na segunda-feira, dia 19. Dependendo das condições climáticas, as provas podem ser adiadas também para o dia 20, terça-feira. Toda a supervisão vai ser feita por uma equipe formada por profissionais e acadêmicos de educação física da UEL. Os candidatos
candidatos têm que comparecer com 30 minutos de antecedência do horário marcado para o teste e que esse teste vai ser realizado no Centro de Educação Física e Esporte da UEL. O objetivo é avaliar as condições físicas dos 573 candidatos que foram aprovados na prova discursiva. A lista dos aprovados vai ser divulgada no dia 26 de setembro. Depois vai ter ainda uma investigação de conduta e o curso de formação, que aí fica sob responsabilidade da Prefeitura de Londrina. Kathleen, eu volto com você. Brigadão, Felipe. Além de criadouro para o mosquito que transmite a dengue, o lixo descartado de maneira irregular também é um problema ambiental. Você que acompanha o Meio Dia Paraná sabe que o meio ambiente é uma das nossas preocupações. Nós sempre mostramos boas iniciativas e a importância de todos praticarmos o descarte correto. O Recicla RPC faz a ponte entre a comunidade e as entidades gestoras que são responsáveis pela chamada logística reversa. Hoje, nós vamos mostrar o que fazer com aquele pneu velho que está ocupando espaço, que não pode ser reaproveitado e ainda está acumulando água. Olha só. Depois de rodar por vários quilômetros, chega uma hora que é preciso trocar os pneus do carro, não tem mais reparo. O mesmo vale para os pneus de bicicletas, caminhões e máquinas pesadas. Se ele for descartado irregularmente, por exemplo, no solo, ele leva aí muito tempo para se decompor, então mais ou menos uns 600 anos por conta da sua composição, que é borracha, tem um pouco de algumas ligas metálicas, tem nylon, tem poliéster, então é uma série de elementos que aos poucos vão se decompondo, mas esse aos poucos é bem aos poucos mesmo, demora muito. Além disso, os pneus descartados irregularmente podem acumular água e se tornar foco de mosquitos que transmitem doenças como a dengue. O lugar correto para descartar pneus é nos pontos de entrega voluntária, para garantir que eles terão um destino ambientalmente adequado. Os pneus podem ser aproveitados pela indústria em várias áreas. O descarte correto com relação aos pneus seria triturar, diminuir o volume desse pneu e aproveitar ele em outros materiais. Por exemplo, tem gente que faz sola de sapato com o resto de pneu ou agrega em plástico para fazer material de playground, por exemplo. Em alguns casos, quando a gente não consegue reaproveitar essa matéria-prima, a gente opta pelo coprocessamento. O coprocessamento nada mais é do que usar esse pneu como fonte de energia em queima de fornos. Você tem um pneu velho ocupando espaço e não sabe o que fazer com ele? A gente te ajuda. No aplicativo Você na RPC tem a lista dos pontos de entrega voluntária de pneus em Curitiba e região. É só clicar em RPC Recicla. Depois selecione que você quer descartar um pneu e o aplicativo mostra os endereços. Um dos pontos de entrega voluntária é aqui no Ecoponto da Secretaria do Meio Ambiente de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Só aqui tem aproximadamente 700 pneus de vários tipos, vários modelos. E essa caçamba ficou cheia assim desse jeito em menos de uma semana. A grande importância é a retirada, evitar o descarte do pneu em área pública. Ele é altamente poluente, demora anos para ser consumido pelo meio ambiente e é o grande proliferador de vetores, principalmente o mosquito da dengue. A grande importância é essa. Ele vai deixar de acumular água e vai ter uma destinação correta. O movimento por aqui não para. Por mês, são de 4 a 5 mil pneus descartados e encaminhados para a indústria. Há quase 30 anos, o Flávio trabalha como borracheiro e dá o exemplo. Todo pneu que não serve mais, ele leva para o Ecoponto de Pinhais. O importante é esse, Tira da natureza e vai para a destinação certa. Não é desculpa, tem os lugares certos para destinar. Isso mesmo, e você encontra o Recicla RPC no aplicativo Você na RPC. Aqui, ó. Precisa descartar algum material que não deve ser jogado entre os materiais recicláveis comuns? Por exemplo, materiais poluentes? Eles precisam ser entregues em locais específicos. E no Recicla, você encontra os endereços mais próximos da sua casa, viu? Lembre-se de verificar se você informou a cidade onde mora no cadastro do aplicativo. E se na sua cidade não tem pontos de entrega voluntária de materiais, é porque a entidade gestora ainda não disponibilizou esse local. Assim que isso acontecer, a gente atualiza o Recicla aqui e te informa. Hoje completa 2 anos da morte de José Danilson Alves de Oliveira, ex-dirigente do time nacional de Rolândia. Para marcar a data, familiares e amigos
farão uma passeata no centro da cidade amanhã, no centro de Rolândia, às 9h30 da manhã. José Danilson tinha 58 anos quando foi morto esfaqueado em 2020. O ex-jogador Vinícius Corsini é réu do caso e vai a júri popular na semana que vem, no dia 22 de setembro. A defesa de Vinícius Corsini vem afirmando que o motivo do crime não está ligado à profissão de jogador de futebol. 12h42, a gente está encerrando o Meio Dia Paraná de hoje, te agradecendo pela companhia. E lembrando, quer rever tudo de novo? Dá uma passadinha lá no Globoplay. Muito obrigada pela sua companhia. Beijo, bom fim de semana, até segunda. E amanhã tem Meio Dia Paraná de sábado, claro, né? Segunda-feira o Alberto está de volta. Meio Dia Paraná. Oferecimento Presim Card nos supermercados Presim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão quadra construtora, próximo ao Arel.